ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite, este é um programa da ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, com reprises às sextas-feiras, às 19h30 e aos sábados. É um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, completando neste ano 80 anos de sua fundação, sempre com os objetivos de congregar, representar e defender os interesses da engenharia catarinense. Temos o prazer de ter aqui conosco hoje o engenheiro mecânico Mauro Passos, presidente do grupo do Instituto Ideal de Santa Catarina. Mauro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Deixamos aí primeiro as suas considerações, sua apresentação, para você fazer uma apresentação do seu uma breve apresentação do seu currículo, que é um vasto currículo. Então fique à vontade para os seus cumprimentos iniciais. Boa noite, Celso. Também é um prazer para nós estarmos aqui. Agradecer o convite. Eu sou formado em Engenharia Mecânica em 1972, depois entrei no Ministério de Minas e Energia, me dediquei à área de planejamento energético, onde eu tenho especialização no Brasil e fora do Brasil nesse setor. Trabalhei por muitos anos na Eletrosul, em função de atividades relacionadas à categoria, ao sindicato. Acabei também tendo uma passagem pela política, fui 2 vezes vereador aqui na capital, fui deputado federal também por um mandato, e desde 2007 nós estamos à frente do Instituto Ideal, que é um instituto que foi criado justamente em função dessa experiência dentro da engenharia, dentro de empresas de energia e dentro da política também, que me permitiram ter uma compreensão melhor do como deve se organizar a matriz energética do futuro, como isso também tem que ter uma maior presença nos países vizinhos, tanto assim que o próprio Instituto ele tem esse lado latino-americano. Nós não só atuamos no Brasil, mas também fora do Brasil, dando assistência a governos, a políticas de Estado e mesmo de algum investimento privado nesse segmento. Então essa é uma rápida apresentação, né? E mais uma vez queria te agradecer pelo convite. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco e discutindo esse problema da energia como um todo. E essa energia que agora parece que nós entramos num momento bastante preocupante no Brasil. Os reservatórios do Sudeste estão muito baixos, seu armazenamento de água está numa situação grave, embora tenha chovido muito no sul, mas o sul praticamente representa 10% do que é gerado de energia no sistema do que é consumido no país. E uma das alternativas que a Alemanha desenvolveu e vem desenvolvendo na sua matriz energética é a utilização de energia fotovoltaica, né? Como é que isso tem funcionado na Alemanha? O que tem de capacidade instalada na Alemanha? Como eles estão fazendo esse incentivo lá e que de lá parte para o resto do mundo a utilização da energia fotovoltaica, né? Celso, a gente tem inclusive um termo de cooperação com o governo da Alemanha desde a criação do Instituto. Isso nos possibilita, inclusive, ter conhecimento do que está acontecendo por lá, em termos tecnológicos, em termos da indústria, inclusive, alemã, nesse setor. E, em contrapartida, nós acolhemos 2 pessoas da Agência de Desenvolvimento, a alemã, aqui no nosso Instituto, que tem nos ajudado muito, né? A preocupação, não só da Alemanha, como de todo o mundo, é você ter energia disponível e, ao mesmo tempo, ser uma energia mais limpa possível em função das mudanças climáticas, das preocupações existentes e legítimas em relação ao mundo do futuro, que mundo nós vamos deixar, que legado vai ficar. E isso tem possibilitado despertar aqui no Brasil
para duas fontes de energias alternativas com as quais a gente tem muita ligação e são de enorme potencial para a nossa região. E quando eu falo sempre em região, eu procuro olhar não só o Brasil, como todo o nosso continente. É a questão eólica, que também vem se consolidando nesses últimos 10 anos como uma fonte alternativa, limpa e técnica e economicamente viável, e agora, mais recentemente, a questão da energia solar. Tentando te responder, o ano de 2013, no mundo, pela primeira vez, as energias chamadas alternativas superaram, em termos de investimento, as energias, vamos dizer assim, convencionais, né? Seja de carvão, de óleo e mesmo de hidrelétrica. Isso é um dado super importante porque mostra uma outra olhar, né, do mundo para essa questão de uma energia mais limpa. Esses investimentos do ano passado, nesse segmento, basicamente de eólica e solar, somaram mais de 200 bilhões de euros. E o Brasil, embora numa escala muito mais tímida, né, já tem dado sinais de que vai seguir esse caminho. Os leilões de energia eólica têm comprovado isso, há uma série de parques eólicos em instalação. Nesse momento, por exemplo, tem mais de 70 sendo construídos, tanto no Nordeste como no Sul. Muitos foram terminados, mas as linhas de transmissão não chegaram lá. Esse é um problema que se tem de falta de planejamento, né? É um outro ponto, né, que a gente se bate e enfrenta, porque muitas vezes os empreendimentos que são basicamente privados nos parques eólicos têm um ritmo de implantação muito mais rápido que a parte da transmissão, que é o planejamento do setor nacional, né? Então esse descompasso, isso foi mais, vamos dizer assim, mais crítico no Nordeste, em função de um descuido, vou usar essa expressão, né, da Chesf, que fez com que a gente passasse por esse mico. Está passando por esse mico, né? E ainda vamos levar algum tempo aí. Por esse mico. Mas, né, independente desse descompasso, vamos dizer assim, o setor eólico está muito forte, se consolidando, e a cada leilão se observa, inclusive, uma redução na tarifa que está sendo oferecida. Então, isso mostra, né, toda a vitalidade desse segmento. No caso solar, onde é uma coisa ainda muito incipiente no Brasil, e nós ainda temos alguma dificuldade de custo para superar isso, os projetos que estão sendo desenvolvidos normalmente estão associados aos P&Ds da ANEEL, que é pesquisa e desenvolvimento com recursos das empresas, né? Cada empresa tem um percentual que tem que aplicar nisso. Isso, inclusive, facilita a possibilidade de se ter algum desenvolvimento sem ser impedido por questões meramente econômicas. Nós temos aqui em Santa Catarina esses dois exemplos interessantes, né? Embora Santa Catarina não seja um estado assim de tão boa insolação, as duas principais iniciativas na área solar no Brasil estão aqui no estado. E isso pouca gente sabe, né? Uma na área urbana, que foi a solarização do prédio da Eletrosul, tanto o telhado quanto o estacionamento. Então, está aqui no estado de Santa Catarina, aqui no bairro do Pantanal, a maior usina solar urbana do Brasil em funcionamento desde sexta-feira passada. E a outra experiência que nós temos exitosa é um projeto de P&D da Tractibel, ali em Capivari de Baixo, sobre uma antiga área de depósito de cinza, quer dizer, que era uma área extremamente complicada sob o ponto de vista ambiental, que foi toda ela recuperada, e ali se tem instalado um projeto sobre o terreno, né, como se fosse uma planta inteira, de grande porte, de 3 megawatts, onde 6 tecnologias diferentes estão sendo testadas. Então, o resultado desse P&D para o Brasil vai ser importantíssimo, porque nós vamos poder afirmar, em função do monitoramento que está sendo, inclusive, feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, para dizer qual a melhor tecnologia que se adapta no Brasil.
Isso vai ser, com certeza, um dado importantíssimo para o futuro. Essa usina da Tractebel, então, de energia solar, tem uma potência de 3 megawatts. 3 megawatts. Uhum. E a da Eletrosul? 1 megawatt. 1 megawatt. Essa, só para o nosso público telespectador poder entender, esse projeto com 1 megawatt, ele poderia atender até quantas residências aí com o excedente da... Depende muito de que casa vai ser, do consumo de cada residência. Mas assim, para efeitos de quantificação, eu acho que ficaria em torno de 500 a 600 residências, o excedente poderia ser utilizado. É bom que se diga, Celso, que todo o excedente, tanto nessa usina da Tractebel quanto na da Eletrosul, vai para o sistema de transmissão, entra na distribuição da própria Celesc. E evita o consumo das hidrelétricas. Com certeza, com certeza. Então, ajuda a poupar na água. E isso é importante, Celso, até porque são nesses momentos que a gente tem condições de detalhar e esclarecer. Tanto a usina solar quanto a usina eólica, no fundo, elas são complementares. Elas funcionam exatamente como tu falaste, como um resguardo à nossa hidraulicidade. Ou seja, elas são muito afinadas com a questão da chuva, porque quando isso inclusive foi comprovado por um estudo também que a própria ANEEL contratou, né, mostra exatamente isso. Quando você tem muito consumo de água, quando é que você tem esse muito consumo de água? Principalmente no verão, em função do aquecimento e a necessidade de ligar ar-condicionado, e também em função da evaporação que acontece nos reservatórios. Então, o reservatório, a rigor, no verão, em períodos muito quentes, como tivemos nesse verão passado, ele é atacado por essas duas situações. A evaporação, acima da média, e o consumo acima da média. Né? Consumo excessivo de aparelhos de refrigeração e etc., exatamente, que fazem com que o reservatório baixe mais rápido. Então, entram as energias alternativas para fazer o equilíbrio deste mercado. Exatamente. Então, esse o grande benefício. As energias complementares, que exatamente, no caso são a eólica e a fotovoltaica. A energia solar. Uhum. Nós temos visto aí constantemente grandes áreas na Alemanha serem feitas sítios de energia solar, de usinas de energia solar, né? E lá não tem o sol que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, que é um estado, como você falou, dos menores em insolação, em condições de radiação solar, que os estados comparados ao do Nordeste, mas mesmo assim muito superior aos da Alemanha. Então, você acredita que no futuro nós vamos ter bastante desses investimentos aqui que possam também fazer esse complemento de energia sendo colocado, principalmente também em regiões mais distantes de serem supridas por energia elétrica, de rede de distribuição da concessionária, poderia ser implantado energia alternativa através de um projeto solar, não? Sem dúvida. Numa ilha, numa fazenda distante. Sim. Nós temos, a princípio, né, 3 condições de uso para essa energia. Uma é o uso urbano, que seria, por exemplo, você colocar no telhado da sua casa como você coloca hoje para aquecimento d'água, né? Então, na Alemanha, você já observa isso, quando chega numa cidade, olhando de cima no aeroporto, você já vê milhares de casas solarizadas com seus telhados, com as placas colocadas. Isso hoje é possível. Até 2 anos atrás não se podia no Brasil. Mas a ANEEL, através da resolução 482, isso é muito importante que eu coloque para vocês, possibilitou essa condição. E ela foi muito bem pensada, né? Nós tivemos, inclusive, uma participação no modelo que foi apresentado e aprovado. Então, você, tanto a nível de CPF como a nível de CNPJ, tanto pessoa jurídica como pessoa física, pode se utilizar do que está colocado dentro dessa resolução. Então, o que eu queria colocar para vocês? Aqui em Florianópolis, né, vamos supor que eu more na Agronômica,
né, e tenha uma casa em ingleses. Tá? Eu solarizo a minha casa em ingleses, onde eu normalmente vou final de semana ou eventualmente no verão, mas uso muito pouco. E aquela casa pode estar sendo uma usina permanentemente gerando e colocando dentro do sistema da Celesc. Com esse crédito que eu passo a ter, e dentro do meu CPF, ou se for uma empresa dentro do meu CNPJ, eu posso abater integralmente a minha conta no meu apartamento lá na Agronômica. Isso pode ser feito por um escritório da Sadia, com um telhado do frigorífico em Concórdia, né? Então, isso vai dar uma condição, é que pouca gente sabe disso. E eu acho assim que um dos papéis que a gente tem no Instituto, e eu aproveitando sempre essas oportunidades que nos são dadas, como a gente está recebendo hoje da CE, é justamente mostrar essas coisas, né? Eu já tive, inclusive, uma conversa junto da ANEEL de que todo o recurso de P&D, que, para vocês terem uma ideia, são quase 400 milhões por ano. E que todo esse recurso, porque isso é um dinheiro público. Isso você está abrindo mão lá na empresa, ela retém, né? Você paga como consumidor isso, então é um dinheiro público. Então eu já tenho me debatido com isso, de forma a ser incisiva, que um pequeno percentual desse recurso deveria ser destinado a iniciativas como a gente está fazendo aqui, para que justamente as pessoas conheçam e consigam, inclusive, entender e talvez até viabilizar ou tomar isso como ideia e implantar na sua casa ou na sua indústria. Nós estamos vendo aí essa boa alternativa de você poder gerar energia e colocar na rede e comercializar isso, tendo benefícios para o seu CPF ou para a sua CNPJ de uma empresa. Nós voltaremos no próximo bloco abordando esse assunto e mais as outras atividades que o Instituto Ideal já fez no Brasil a respeito de energia solar e energia fotovoltaica. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas pelo Canal 4. Esse é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que tem como objetivo congregar, representar e defender os interesses da engenharia catarinense. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro Mauro Passos, presidente do Instituto Ideal, e que tem nos trazido aí grandes informações a respeito das energias alternativas. E nós comentávamos no primeiro bloco sobre a resolução 482 da ANEEL, que permitiu a geração distribuída de energia e ser colocado então o excedente na rede, possibilitando que o consumidor, o proprietário da residência, tenha esse benefício daquela geração que sobrou na sua casa, ser comercializada e retornar em diminuição na sua fatura de energia elétrica, uma espécie de uma poupança para as contas vincendas futuras, né, Mauro? Perfeito. É uma curiosidade minha que eu gostaria de saber, que quando foi divulgada a realização da Copa do Mundo no Brasil, o estádio da Fonte Nova iria usar a tecnologia de energia solar para parte da sua iluminação e para a parte de aquecimento. Você sabe como é que ficou isso lá no estádio da Fonte Nova? Celso, uma boa pergunta. O Instituto, antes da Copa, quando foi definida as 12 cidades sedes,
junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós apresentamos um projeto de solarização dos estádios para todos eles, gratuitamente. Foi uma contribuição do Instituto e da Universidade Federal a todos os estádios, não apenas do Fonte Nova, todos. Inclusive, na época, havia a possibilidade de Florianópolis vir a ser sede. Nós ainda fomos procurados pela diretoria na época do Figueirense. Também fizemos um estudo, no caso viesse a ser Florianópolis e viesse a ser construída a Arena do Figueirense. Isso foi muito importante, por quê? Porque primeiro nos possibilitou dar visibilidade para essa questão da energia solar. Eu estou falando de coisas de 5, 6 anos atrás. No caso da Fonte Nova, que foi a sua indagação, na época, vocês devem se recordar, houve um problema na arquibancada da Fonte Nova, ela ruiu, o estádio foi interditado, né, o antigo estádio da Fonte Nova, e os jogos passaram a ser, lá em Salvador, no estádio de Pituaçu, que também era um estádio do governo do estado. Então, nós fizemos toda a solarização do Pituaçu, que já deve ter hoje uns 3, 4 anos. Esse estádio, para quem conhece Salvador, ele fica do outro lado do centro administrativo do governo do estado da Bahia, e a energia excedente desse estádio está sendo utilizada na sede do governo do estado da Bahia. E o Pituaçu está disponível, ele está aberto para isso, ele tem uma central que você acompanha todo o rendimento online do que está sendo gerado ali, e o Pituaçu serviu de modelo para outros estádios da Copa que foram solarizados. O Fonte Nova acabou não sendo, até porque já tinha acontecido esse projeto no Pituaçu. Mas hoje nós participamos e comemoramos... Qual a capacidade instalada do Pituaçu? Do Pituaçu, mais ou menos o que tem hoje na Eletrosul, um pouco menos, né? E tem um pouco mais do que está instalado na Eletrosul, Mineirão, né, em Minas Gerais, que a CEMIG é a gestora daquela usina, né, que essa também foi uma preocupação que nós sempre tivemos, né, a gente quase que exigia que tivesse uma empresa de energia responsável pela operação do sistema, porque de repente fica por conta de uma diretoria de um clube de futebol, que troca diretoria, que não tem nenhuma relação com a energia, né, e pode expor uma coisa, porque essas coisas de visibilidade, elas são boas, a visibilidade funciona para o bem e para o mal. Imagina dar um problema no meio de uma Copa com uma instalação dessas, o risco que é, né? Então, hoje, os estádios que foram solarizados, que foi Maracanã, Mineirão e Arena Pernambuco, todos eles, a operação da usina solar é de responsabilidade, no caso do Rio, da Light, no caso de Belo Horizonte, pela CEMIG, e no caso de Pernambuco, pela CELP, que são as empresas gestoras das usinas. E os recursos foram oriundos desses programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, exatamente, todos eles. Então, exatamente. foi uma forma de utilizar esses recursos e devolver para a sociedade, de alguma forma, essa utilização. Foi bem Nós isso. temos que trabalhar bastante isso em Santa Catarina também, né, Mauro Passos? Com certeza, Celso. Eu já tive, inclusive, na Celesc 2 vezes, né? E levando essa conversa, que aqui é interessante isso também, né? Porque o Instituto fica em Florianópolis e a gente encontra, sim, uma série de dificuldades para que essas coisas que a gente vem promovendo, né, aconteçam aqui também, né? Então, eu acho assim que tem inúmeras oportunidades. Santo de Casa não tem feito milagre. Não tem feito milagre. Temos que fazer aqui, temos que mostrar isso, e a Associação Catarinense de Engenheiros está na frente disso para ajudar o Instituto Ideal e para mostrar a importância de tão significativa, já que o país todo está fazendo e Santa Catarina está ficando de fora mais uma vez. Mais uma vez. E outra coisa, Celso, se a gente for olhar, né, nós temos muita coisa a fazer dentro da área urbana, né? Eu tenho me debatido com essa questão, porque se a gente for pensar, né, a melhor aplicação para a energia solar é justamente na área urbana, porque a energia solar é a única fonte possível de estar gerando exatamente onde está havendo o consumo. Sem linha de transmissão, sem distribuição, sem perdas no sistema. Por exemplo, aqui onde a gente está fazendo o nosso programa, nós poderíamos estar usando a usina aqui em cima do prédio.
Mas tem um problema muito grande ainda, que é o custo inicial, né? O custo de implantação, as placas. Me fale um pouco sobre as placas, para o nosso telespectador entender a fabricação da placa. Hoje a China já está fazendo placas, está conseguindo reduzir bastante o custo, tem colocado no mercado, e a tendência, eu acredito que a gente tem que trabalhar isso. Só para a gente ter uma ideia, teve aquele desastre nuclear lá no Japão, Fukushima, na usina de Fukushima. E a grande novidade é que no mês passado, em novembro, foi inaugurada a maior usina solar do país, lá no Japão. A empresa responsável, aquela empresa de eletrônicas, a Kyocera, e a instalação capaz de abastecer 22 mil casas nessa usina solar. Não coloca em risco os trabalhadores, não espalha a radioatividade no Oceano Pacífico e não corre o risco de derreter. Então ela foi feita no sul do Japão, foi instalada essa mega usina, e essa construção foi feita no extremo sul do Japão, numa enseada bastante segura, mesmo em caso de ameaças naturais. A política do governo japonês, chamada tarifa de energia, começou em 2012 e promete dobrar o tamanho do sistema de energia solar do país, graças aos incentivos e aos subsídios dados aos proprietários de usinas para cobrir parte do alto custo da energia solar. Então, quer dizer, está havendo investimento, incentivos e subsídios do governo para a retirada de toda aquela energia nuclear que o Japão consumia, e tem muitas usinas, e transferindo isso para a energia solar. Mas daí, então, nós temos aí depois detalhes sobre essas plantas de energia solar, mas nós temos um grande custo aí do custo de implantação, né, Mauro? Esse custo, Celso, ele já vem caindo, e é um processo internacional. O custo da planta solar tem caído, em média, de 20% a 30% ao ano. Quanto mais iniciativas como essa, você passa a ter escala, e com a escala você tem redução de custo. E esse é um fenômeno normal da economia. E também, a cada ano, se agrega novas tecnologias e se aumenta a produtividade dessas placas. Aqui no Brasil, agora, em outubro desse ano, nós vamos ter o primeiro leilão específico para energia solar. Isso vai nos possibilitar ter uma ideia de que custo está sendo real, vai ser praticado aqui no Brasil. Já estão se falando no setor que vai ficar em torno de $100, mais ou menos, o megawatt-hora, que daria em torno de R$220, que passa a ser bem abaixo do que nós pagamos. Porque a questão da energia solar, a gente tem que sempre comparar com a tarifa. Porque se eu estou deixando de gastar, a minha comparação tem que ser feita com o que eu pagava, né? Porque ela tem essa peculiaridade, ela tem essa característica, ela é um investimento que você está fazendo na sua casa, é patrimônio seu. Aquela planta que está lá não é da Celesc. A redução do que tu estás pagando para a Celesc é que vai impactar no teu bolso. Então a comparação tem que ser feita necessariamente com a tarifa. E a tarifa, se vocês estão acompanhando, né, o que está se passando, em função da baixa hidraulicidade e da exigência, como tu tinhas comentado no início do programa, das térmicas estarem constantemente sendo acionadas, nós hoje não temos nenhuma certeza de que tarifa a gente vai pagar o ano que vem. É uma grande interrogação. Tem solicitações de reajuste sendo apreciados pela ANEEL de 30%. Hoje as térmicas estão tendo um custo de R$890 o megawatt-hora. Então, e vai chegar a 220. A 220. Né? Então, mesmo essa questão do custo, que a gente está procurando mostrar que não é tão grave assim, ela vai ter resposta tanto no leilão quanto na questão da 482, que permite hoje você instalar na sua casa. E as fabricações dessas placas? Por enquanto todas são importadas, ou da China, ou da Alemanha, alguma coisa da Espanha. Mas, se nós tivermos mercado, né, e a gente acompanha o setor diretamente e intensamente, tem alguns sinais
de que empresas se disporiam a vir para cá, inclusive tem uma contratativa aqui em Santa Catarina, de que venha se implantar uma fábrica de placas aqui. É uma questão do mercado, né? Se você tiver mercado, com certeza elas se estabelecem aqui, até porque boa parte do que a placa tem é silício, onde o silício também é um minério que o Brasil é o segundo maior produtor. Então a gente tem tudo, eu tenho assim absoluta certeza que a gente tem um belo futuro pela frente. Então é importante que a gente continue tratando dessas questões, continue verificando as necessidades desses investimentos e o governo que tem lutado tanto para trazer empresas de fora para o país, que primeiro defina uma política que viabilize a aplicação e a instalação da energia solar, coisa que nós temos bastante sol no país, num país tropical como o Brasil. Então, em detrimento a outros locais que usam muito a tecnologia solar, mas são muito mais cinzentos do que o nosso, que brilha com céu azul e estrelado com o sol nos brindando. Então, nós temos que rever essa situação como um todo e caminhar nesse futuro, ainda mais que nós não temos aquele custo de transmissão praticamente com a energia solar, porque tudo é consumido no próprio lugar quando é instalado, né? Então, Mauro, queria agradecer bastante a tua brilhante participação no nosso programa, colocar a ACE à disposição, a Associação Catarinense de Engenheiros, para a promoção de eventos que discutam as energias alternativas. A ACE este ano estará organizando em 24 a 26 de agosto o segundo Seminário Nacional sobre redes subterrâneas para energia em condomínios residenciais e industriais. Então, veja bem, é uma solução que todas as indústrias já deveriam ter lá nos seus telhados, que eles são telhados sempre de grandes dimensões. Exatamente. E que hoje a BMW está se instalando em Santa Catarina, já está fazendo um parque solar lá. E se tu me permite, rapidamente, a GM em Joinville, a nova fábrica de motores de Joinville, através também instalou no seu telhado. Nós já temos uma instalação solar industrial. E neste seminário que eu falava, no Seminário Nacional de Redes Subterrâneas de Energia para Condomínios Residenciais e Industriais, estará presente, fazendo uma apresentação, o engenheiro civil Marcelo Lunardi Hack, sobre o condomínio industrial Perini, que é o maior condomínio industrial do país, tá? E que tem uma subestação própria de 26 megawatts para atender um parque de empresas instaladas lá. Toda a sua capacidade ainda não está nessa subestação. Essa subestação também gera ali para a região de Joinville, mas aí eu não tenho os números agora, mas grande parte atende as indústrias, né? E ele vai estar presente fazendo a apresentação e mostrando esse condomínio para nós lá. Então será uma boa oportunidade também para participar. Eu estava procurando também condomínios residenciais que comecem a instalar e colocar aqui nas casas dos condomínios residenciais, seja obrigatório ter placas solares, uma vez que é obrigatório certo padrão de casa. Em sendo obrigatório certo padrão de casa, que já desenvolva energia solar e já faça também mais sustentabilidade nesse país. Mais uma pequena observação. Nós temos 2 condomínios aqui na região de Cacupé que estão sendo solarizados. Nosso muito obrigado e voltaremos com mais informações da engenharia na próxima terça-feira. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.